Abra a câmera aí, Fabrício, que nós estamos recebendo mais uma vez essa lindona. Obrigada. Gostou aí do meu cenário novo? Parabéns, Jô, muito legal. Ainda está em términos, faltam muitos detalhes ainda. Mas o clima é bom. O clima é bom, né? Mais espaço. Isso, colorido. E, gente, olha, eu esqueci de mostrar no início do programa. Olha a orquídea aí que a Floriza me mandou ontem, que toda semana vai ter flores aqui da Floriza. Bonito, né? O arranjo. Muito bonito. Lindo. Então, tu me falaste que tem novidades nos exames, na metodologia de exames. Como é que é isso? É o ramo da biologia molecular. Tá, que eu sei que tu é apaixonada, Eu sou né? apaixonada. Porque tu já falaste no outro programa e eu quero explorar muito esse assunto aqui nos nossos bate-papos mensais. O que é, Jô? É a medicina do futuro. Tá. É a medicina personalizada. Cada vez mais, eu fui a São Paulo. O nosso parceiro hoje, a gente tem vários que fazem exames desse nível, né? Com essas metodologias. Mas o nosso principal parceiro se chama DB Diagnóstico, de São Paulo, que tem um edifício construído só para biologia molecular. Bah. Então, para te ver, o investimento... Eu tive em São Paulo, quando começaram a ser familiarizado com a população, esses novos exames. Então, eles fizeram um investimento em 2019, sabe? E chamaram donos de laboratórios para conhecer o que seria no futuro. Desde então, Jô, o que eu tenho notado? Um aumento de forma exponencial nesses tipos de exames. E por que a gente chama de medicina do futuro? Por que é tão especial esse olhar para essa medicina do futuro? E por que é que tu te apaixonou tanto por esse tema? A gente chama de medicina do futuro porque foi com o quê? O que é biologia molecular, né? A biologia, o ramo da biologia que estuda o micro-organismo do ponto, do núcleo, sabe? Do DNA, do RNA, que são características individuais da pessoa. Tem outros componentes, mas principalmente DNA e RNA. Que o meu DNA é diferente do teu. Então, é uma medicina personalizada. Para ti, para mim, para cada caso. É isso aí. Por isso que é apaixonante. Porque a gente... Olha, por exemplo, assim, uma coisa bem básica, né? Tem dor de cabeça. Eu tenho, você tem, cada um tem, né? Um medicamento é bom para você. Não significa que ele vai ter o mesmo efeito para mim, né? Então, com isso, com essa personalização, tu vais poder saber os efeitos colaterais. Avançar muito no diagnóstico, né? E, obviamente, na cura, né? Exato. No tratamento. E no tratamento e nos efeitos colaterais disso. Sim, que são diferentes de pessoa para pessoa. Então, e aí tem inúmeros, né, fatores. Não, é apaixonante, de verdade, Jô. Começa a estudar sobre isso e tu vai te apaixonando. Ah, eu acredito. Porque se a gente for pensar assim, né, hoje se fala muito na questão personalizado, né? As pessoas buscam em tudo. Atendimento. Tudo é personalizado, é uma coisa que está muito em alta. E realmente, gente, faz todo sentido, porque cada um tem, né, a sua história, a sua ancestralidade, vem... Exatamente. Da forma como você foi criado, foi alimentado, a região, né, a cultura, tudo vai entrar nesse teu DNA, né, nesse serzinho que é você. E que é único. Gente, é paixão mesmo, né? É apaixonante mesmo, acredito. Mesmo. E na prática hoje, Jaqueline, onde é que a gente vê a medicina já acontecendo? Em exames? Olha só, até a gente tinha combinado de mais ou menos como o próximo mês, outubro, é o outubro rosa, o mês da mulher.
Eu até separei alguns itens Certo. relacionados. Vamos trabalhar isso aí, porque foi o que eu anunciei, inclusive, que a gente ia focar na saúde aí da mulher. Né? Então, mas é uma gama. É amplo. Olha só, é utilizado no agronegócio, né? Biologia molecular, porque tu consegue fazer um melhoramento, tá? Das sementes, esses transgênicos que eles falam. Então, tu faz uma escolha, tem os transgênicos e tem aquele que não tem modificação, mas tu consegue separar um plantio mais uniforme, sabe? Então, fez com que a produção de grãos no mundo aumentasse de forma exponencial. Eles, além de produzir mais, até plantas que sejam resistentes a determinadas pragas. Então, com isso, diminui o número de uso de agrotóxicos. Então, no agronegócio, na pecuária, a melhoria dos rebanhos, né? Na parte de pet, né? Doenças com animais, com o sexo do passarinho, que é feito quando a gente retira a pena do passarinho, manda fazer análise do DNA e daí tu consegue saber o sexo das aves. Aqui na nossa região é pouco falado sobre isso, mas tem colecionadores no mundo que investem muito nessa área, né? Depois é utilizado no controle de qualidade, né, de alimentos, por exemplo, assim, ó, o que a gente come industrializado, né? Se tem alguma alteração na deteriorização ou contaminação do alimento que a gente está fazendo uso, até de superfícies, de bancadas, tudo isso é biologia molecular. Nossa, né? A gente não tem noção, né? A gente não tem noção dessas coisas, que loucura. E tudo isso foi quando a gente conseguiu, né, eu digo, a ciência, né, conseguiu fazer a abertura da codificação dos genomas, entendeu? Foi quando a gente conseguiu abrir, separar, que esse material está no núcleo das células, né? Quando a gente conseguiu fazer a gente não conseguiu de todo o genoma ainda, sabe? Mas isso já nos permite... Mas abriu esse campo nesse sentido. E especificamente nos exames, na saúde da mulher, que é o nosso tema de hoje, como é que a gente vê isso aplicado? Por exemplo... Quais são as novidades? Tem hoje, por exemplo, o HPV, sobre câncer de colo, né? Que hoje a gente sabe que de 80% a 90% dos cânceres de colo são causados por um vírus, que é o HPV. A biologia molecular veio para a gente... Porque o HPV, ele causa uma lesão no colo. Eu fiz especialização em citologia, minha pós, né, em citologia. Que legal. Então, o HPV, ele causa uma lesão na célula, que é característico de uma lesão causada por HPV. Com a biologia molecular, não veio só para ter a característica, veio para confirmar. Tu faz uma coleta desse material, tu consegue codificar o genoma do HPV, tu consegue saber qual é o tipo de HPV. A gente sabe que tem uma variedade infinita de HPV, mas que tem 2 tipos, que é o 16 e o 18, que são os mais agressivos. Né? Esses que são os mais chatinhos, com prognósticos piores. Então, tu consegue ter certeza que é um HPV, tu consegue saber o subtipo, e detalhe, tu consegue analisar a carga viral. O que significa? Quanto desse vírus ele está virulento? Quanto mais alta a carga viral, mais agressivo, ele está em processo de reprodução. Quanto menor a carga viral,
ele está dormindo, está causando menos dano para o organismo. Uhum. Então, essa parte de câncer de colo de útero, foi uma bênção essa nova metodologia, né, de biologia molecular, de PCR, que a gente usou para falar bastante agora no Covid, né, que é o teste de PCR Covid, que também é a mesma metodologia, só que utilizado para outros fins, né? Então, hoje a gente consegue, então, saber se é HPV mesmo, qual é o subtipo e qual é a virulência, qual é a carga viral do vírus. Que vai dizer, vai dar uma conduta para o médico, né? A partir daí, qual é o caminho que ele vai tomar. Se é uma ação mais agressiva, se exige ou um acompanhamento ou apenas um tratamento, sabe? Então, ele serve para ponto de partida para a conduta médica. A gente tem aqui uns comentários aqui, ó. O Fabrício, faz um chá pra Jo. Empório Matcha tá dizendo aqui, faz um chazinho pra Jo. O Fabrício tá trazendo aguinha aqui pra gente, né? O Fabrício é tudo aqui pra mim. Ele é meu produtor, ele é meu diretor, ele é meu DJ. Uma aguinha aqui pra nossa convidada. Quem é que mais está aqui com a gente? Deixa eu ver. Joelma Mikles, bom dia, Jo. Sempre linda, beijão, obrigada. Pessoal do Bar Central aqui também, ligadinho sempre aí, né? Com a TV, sei que a TV tá sempre ligadinha aí na lanchonete lá do Bar Central. Muito obrigada aí pela audiência. A Fabiane da Massagem Energia Vital, bom dia, Jo. Deus abençoe seu dia. Vou ter que trabalhar, mas quero deixar meu bom dia e desejar um ótimo dia a você. Obrigada, meu amor, pelo carinho. Vai lá trabalhar. Sei que o pessoal, na medida que pode, fica ligadinho aqui, né? Suzana Silva, bom dia, Jo. Que Deus abençoe nosso dia. Amém. Olha aqui ele, ó. Ele não trouxe chá, mas trouxe cafezinho aqui. Obrigada, meu rei. Jaque, hoje lá no Bioanálises, a gente já tem acesso a essa tecnologia, essas novidades? Tem. A gente tem acesso e tu precisa ver, Jo, como tem sido cada vez mais rotineiro esse tipo de exame. Tá, então deixa eu entender na prática. Se eu for lá fazer o meu preventivo, né? For lá fazer o Papa Nicolau, vai ser encaminhado para o laboratório, né? O meu é sempre encaminhado lá para bioanálise. Já vai ser como é que fala, avaliado dessa maneira? Dessa maneira ou não? Hoje, ou é uma escolha do paciente, ou como é que é? Hoje assim, ó, tem 2 tipos de formas de a gente fazer o preventivo. Tá. Tem o tradicional, tá, que é o Papa Nicolau normal. Normal, que a gente vai lá no gineco e coleta. E tem... Bem chato, por sinal, né? Ai, é chato, né, gente? Misericórdia. Uma mulher é assim, né? Fazer o quê? É chato. É igual mamografia, né? Eu te digo assim, se a gente atende 100 mulheres por dia, 101 reclamam do preventivo. É igual mamografia, né? A mulherada, mamografia dói. Pra mim não é que dói, mas eu acho desconfortável. Mas é um mal necessário. Mal necessário fazer o quê, necessário. Né? Tá, então essa forma tradicional. E tem o preventivo em meio líquido. É a mesma maneira de coletar, só que é uma metodologia mais recente, mais nova, e assim, mais recente, mas ela é também melhor. Por quê? Tu faz a coleta do mesmo tipo, só que tu... Em vez de colocar na lâmina, tu coloca num meio líquido. E esse meio líquido, tu coloca num aparelho onde tu vai centrifugar e tirar todas as impurezas. Tipo, tu vai limpar a amostra e depois de a amostra bem limpinha que ela vai ser analisada. Então, o que ele veio esse exame? Ele vai ficar mais preciso. Porque é como se fosse uma imagem de televisão. Essas de... pontos de resolução. Ela tem uma qualidade de imagem melhor, porque ela tira todas as impurezas. Que vai te dar um resultado melhor.
uma qualidade Verdade. melhor. Entendi, ótima analogia. Mas aí eu continuo, a Daí, forma da coleta é a mesma, mesma. no gineco e tal. Não se faz no laboratório, se faz. Aí, quando o médico vai fazer, ou a gente no laboratório, né? Faz lá? A gente faz. Eu tenho especialização na minha área, nós temos mais uma bioquímica que tem especialização nessa área, e temos enfermeiras que são treinadas para fazer coleta. Desde quando isso, Jaque, que eu não sabia? Não sabia? Não. Eu me formei em citologia. Que dá para fazer a coleta lá. Lá no laboratório? Desde... Mas, ô, minha gente, agora... Ai, Senhor. Eu não digo para vocês todo santo dia que, gente, como tem coisas que a gente não sabe, né? Eu não sei vocês aí de casa, mas eu fico impressionado com tantas coisas que eu não sei que eu aprendo aqui todos os dias. Não, eu achei que o preventivo sempre teria que ser encaminhado por um gineco. Não. Parabéns, dona Jomara. Aprendeu mais uma. A gente faz a coleta. Então, assim, ó, conforme, Jô, vai tudo depender da conduta que tu falasse, se a gente já iria por um exame de PCR, Tá. né? De biologia molecular. Como que, assim, na hora da coleta, se você vê alguma lesão que já é sugestiva, Tá. a gente já indica. Tá, entendi. Tá, mas normalmente o que a gente faz? O preventivo. Quando vem o resultado do preventivo, ele vem como sugestivo de uma lesão por HPV. Tá. Daí faz-se o segundo passo. Coleta novamente esse material. Esse exame de meio líquido, se você fez a coleta por exame de meio líquido, essa própria amostra já pode ser utilizada para fazer o PCR. Entendi. Tá? Daí não precisa coletar de novo. Não precisa coletar de novo. É uma etapa a menos. É uma etapa a menos. Mas, se não, na pior das hipóteses, o chatinho é coletar novamente. E a gente daí manda fazer o PCR para HPV. Tá? Captura híbrida também. Que daí vai vir. Se é mesmo HPV, qual é o tipo, né? E as virulências. Quanto de carga viral que ele tem. É cada vez mais prático. Mais prático. Melhor. E mais preciso o diagnóstico. Né? E isso é o fundamental, né, gente? É o fundamental. Porque a gente investiga, né? Por que faz os exames? Para ter... sempre dar o pulo antes, né? Vamos dizer assim, né? Exatamente. Ter a informação antes. Tá, estamos falando aí do HPV. Que outras situações que a gente pode aplicar? Por exemplo, assim, ó, tem um exame que tu consegues, que para doenças sexualmente transmissíveis, né? Tá. Que tipo clamídias, são outros exames, são pesquisados 6 tipos de exames que podem causar desconforto, né, na hora da relação, pode causar infertilidade na mulher, essa parte de infecções rotineiras, candidias, né? Essas coisas. Isso. Então tu consegues saber se infecção urinária também ou não? Não se enquadra aí. Não se enquadra aí. Tá? São mais infecções do trato vaginal mesmo, né? Então, tu consegue pesquisar 6 tipos de bactérias que poderiam causar esse corrimento, mau cheiro, desconforto na relação, né? Infertilidade, como eu te falei, que pode prejudicar a saúde da mulher. Tá, e o procedimento é o mesmo, a forma é a mesma, a coleta? Mesma maneira. O mesmo chatinho. Só que daí tu vais... Precisamos avançar nesse aí, né? É que nem coleta de sangue, né? Não vai muito... Não, tem coisas que não adianta, né, gente? Eu fico pensando, tanta tecnologia, tanta coisa nova no mercado e não tem nada... É igual o dentista, né? Outro dia eu tava pensando, aliás, hoje eu vou no dentista lá. Eu tava pensando, gente, evolui, né? Eles têm lá todos aqueles equipamentos, hoje tu vai no dentista, ele precisa ali, a radiografia já faz, né?
e tudo ali no consultório, praticidade, mas o dito do barulhinho, daquele zzz, isso não evolui, né? Não muda, é igual o Papa Nicolau aí para coletar, não tem jeito, não vai mudar. Ai, bom, né? Se tivesse um outro jeito, bota um, sei lá, tipo um transvaginal, assim, né? Pronto, fica ali deitado, deu, tá resolvido. Mais que nada. Mas, olha só, Jô, eu penso assim, ó, é um desconforto, é chatinho, mas a gente tem acesso. Né? Por exemplo, tem um exame, agora tu falasse para mim, que a gente usa a biologia molecular também, que se chama biópsia em meio líquido. Então, não tem as biópsias, tudo que a gente tira, né? Né? Mas tem locais, por exemplo, regiões do cérebro que são inacessíveis, né? Então, hoje tem uma biópsia em meio líquido que a gente consegue, de uma maneira menos invasiva, saber um diagnóstico, principalmente de câncer, por uma biópsia meio líquido, que usa essa metodologia. Hoje, deixa eu ver, eu estou tentando lembrar tudo os ramos que a gente utiliza. Por exemplo, nós tivemos recentemente um caso de uma gestante que foi fazer um ultrassom da 12ª semana, onde no exame de imagem ele ficou sugestivo que a criança teria alguma síndrome. Daí o que foi feito? Né? Olha só, a mulher está com o quê? 3 meses e meio para 4 meses ali. Tá. Tu saber que tu tem uma criança que pode ser que tenha uma síndrome. Então, tu imagina o estresse dessa mãe até essa criança nascer. Com uma simples coleta de sangue da mãe, tu consegue esse exame se chama NIPT. É feito nos Estados Unidos e tu coleta o sangue da mãe e ele consegue ver se a criança pesquisa uma variedade de síndromes, se a criança vai ter síndrome ou não. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então, olha o estresse, essa mulher, né? Tu imagina o quanto de sofrimento, e daí veio o resultado já, e deu que não tem... Olha que paz, que bênção, que... Meu Deus. Então, tudo aquilo que, né, ela planejou uma gravidez. Então, olha só qual é a situação. Planejou uma gravidez, curtindo a gravidez, foi fazer um exame de rotina e veio com esse diagnóstico. E não é um diagnóstico, ou não é, é um pode ser. Daí eu acho que gera ainda mais estresse, né? Mais estresse ainda, sabe? Então, por isso que eu te falei, a gente vai se apaixonando pela biologia molecular de uma maneira... Nossa, sabe? Eu acredito. Por exemplo, assim, ó, outro exemplo, não é de uma saúde da mulher agora, mas assim, ó, pacientes com leucemia, né? Também uma coleta de sangue, tu consegue ver qual é o tipo de leucemia, qual é o melhor tratamento. Prova disso, Joelma, que a gente tem vários pacientes que fazem controle de leucemia conosco. E, assim, ó, o paciente sendo tratado com a medicação, ele tem leucemia, e um paciente normal, no meu caso, eu não tenho leucemia, o exame de sangue é igual. Olha o sucesso do tratamento. Quando tu sabes qual é o tipo, como que ele responde ao tratamento. É normal, tu coleta o sangue do paciente, quando numa leucemia, chama atenção, sabe? Da morfologia das células, da quantidade, né, de células, tanto para mais como para menos, alterações nas plaquetas, alteração na série vermelha, na série branca, né? E ali não, tu faz, o paciente tá tomando a medicação e fica normal, para te ver o sucesso. Eu vou te perguntar uma coisa, desculpe minha ignorância, mas eu vou perguntar, né? Nesse exame, no resultado de um exame assim, da biologia molecular,
o resultado vem como é o nosso padrão hoje, ali com aqueles valores de referência? Ou ele vem o teu? Não, ele vem, por exemplo, um HPV. Tá. Vem qual é o HPV, qual é o subtipo, vem tudo discriminado. Por exemplo, assim, ó, um DNA, Tá. né? Que é bem esse teste de paternidade, Tá. né? Que é bem falado, né? Que ajudou bastante. Sim. Né? O primeiro teste de DNA que eu fiz, João Amado, há muito tempo atrás, ele levou 2 meses para vir o resultado do exame. O paciente pagou, se eu não me engano, 7 mil reais. Pagava uma fortuna e demorava um monte. Hoje... Ô, agonia, hein? Hoje é 500 reais em teste de paternidade. Fica pronto 15, 20 dias. Né? Uma rapidez. A gente pode e uma também precisão. Mudar. Olha aqui o que a Jaque está me contando aqui. Eu só fico assim... Como é que ajuda também? Por que é que uma pessoa faz dieta e não emagrece? Através da biologia molecular, a gente pode identificar isso também. Sabe, é assim, ó, é um painel... Gente, que loucura, né? Nutrigenético. Então, ela vai te dizer... Olha, eu sou apaixonada também, eu sou suspeita, né, João? Mas ele assim, ó, consegue te dizer por que tu tens, por exemplo, uma dificuldade em perder peso. Né? Porque por causa da tua absorção de alimentos, por causa do teu metabolismo. Aí ele vai dizer quais são os tipos de alimentos que vão te ajudar na tua dieta. Também tem o painel de exercício. Dizer qual é o exercício que tu vai te indicar, que vai te dizer que tu vai ter se é a musculação... Porque o teu sistema molecular, vamos dizer assim, não se adequa a isso ou aquilo e se adequa muito bem a isso e aquilo, então os teus resultados vão ser melhores. Que loucura isso, né, gente? O painel isso é utilizado, chamada, por exemplo, tem um painel que é só para a parte de exercícios, né? Por exemplo, que vai dizer aonde um esportista, um jogador de futebol, né? Se ele é melhor, se o tipo de fibra que ele tem no organismo, se é melhor ele ser um atacante ou um jogador do meio de campo ou de defesa. Meu Deus! Isso é feito com jogadores, com tenistas, hoje o mundo esportista profissional já utiliza isso. Ele consegue ver até a probabilidade deste jogador ter lesões por causa do tipo de fibra que ele tem. Então, consegue, por exemplo, uma pessoa que corre. Se é melhor ele correr 100 metros, 200 metros ou uma maratona. Olha como é personalizado, olha como é legal isso. E aí, cada vez mais a gente vê que não adianta ir mas para mim foi bom. Né? Eu tomei isso aqui, foi ótimo. Exatamente. Vai não sei aonde que foi ótimo. Cada vez mais a gente tem que se olhar como realmente um ser único, né? Ontem a gente tem o quadro aqui com a Josihan, né, da Divina Cura, e aí ela estava comentando sobre que ela tem muitas pacientes dela lá que vêm assim, né, que vêm com os seus exames laboratoriais na mão para ela e diz assim: meus exames deram ótimos. Meus exames deram ótimos. Tá lá com vitamina D em 17. Meus exames estão ótimos. Aí ela diz: não, teus exames não estão ótimos, né? Entendeu? Porque a pessoa se fixa muito, que a gente já trouxe esse tema aqui, né? E que eu acho que a gente tem que conhecer mais sobre... Porque a gente é assim, né? Vamos combinar, todo mundo, né?
vai lá no laboratório pegar os seus exames, E já pega lá, interpreta, né? e já abre, né? Meu Deus, parece o resultado de um DNA, né? Aí abre ali, ai, olha, ai, valores, ai, tá, sai, faceira da vida, né? Outro dia eu até comentei com uma pessoa que a gente estava falando sobre isso e eu disse assim, olha, eu lá no laboratório onde eu faço, as meninas passam ali, dão uma olhada geral, né, com a gente, vão passando informações, ó, Jô, skip tá legal, skip tem que olhar, skip papapá, papá. Aí a pessoa assim para mim, sério? No laboratório que eu vou, só me entrega. Eu disse, no que eu vou, não. Eles dão ali já, mas óbvio que a gente tem que levar, né? Mas as pessoas ainda têm muito essa falta de informação, né, Jaque? Falta de informação. Dá aquela lida ali e às vezes até São detalhes, João. o próprio médico não investiga algo a fundo, né? Fica tudo muito solto. Porque assim, eu penso, Joamara, que tem os níveis patológicos, que é quando tu tá doente, tu precisa, né? Mas tem níveis ideais. Né? Ideais, exatamente. Olha só, o que eu preciso ter, quanto de vitaminas, como que tem que estar o meu fígado, o meu rim, né? Como que eu tenho que estar para estar no meu ápice, no meu melhor, né? Não eu precisar ficar com níveis baixos, que eu vou ter uma doença para depois tratar. Né? Então, eu sou a favor, então, tem níveis ideais e níveis patológicos. Eu quero estar sempre nos níveis ideais, para que eu não precise ficar doente. E que eu tenha o máximo de meu rendimento com relação à disposição, à vitalidade, à memória, né? Eu acho que com relação a tudo. Então, a gente hoje tem... Por isso que essa parte de interpretação de exames é muito individual, né? É muito individual e tem médicos que falou comigo aqui da nossa região que ele falou assim, Jaqueline, quem sabe a gente deixa de utilizar valores de referência? Uma boa pergunta. Quem sabe? E o que tu achas? Eu vou ser sincera contigo, Jamária. Eu acho que a gente precisaria estudar mais todos os profissionais da área de saúde, porque muitos eles não têm valor, não têm noção dos valores de referência e vão muito pelo que o resultado do exame dá. Exatamente. Exatamente. Eu acho assim, ó. E assim como qualquer Porque área... a pessoa ali que, né, não entende e tal, não é um profissional da área, ok, vai olhar ali os valores de referência e ter a sua interpretação dentro do seu conhecimento, que não é profissional, né? É só uma pessoa, um serzinho ali ansioso para ver o resultado dos seus exames, só bateria de exames ali. Agora, o profissional, né, o médico, ele tem que ter esse olhar mais crítico ali, e não ir pelos valores de referência. Por exemplo, quando tu estiveste aqui uma vez, primeira vez eu acho que eu nunca vou esquecer isso, tu falaste, vitamina D em 60... 50, 60... É top. Nunca vou esquecer isso. Sabe? E o valor Mas é uma informação que... né, conhecendo, tendo acesso à informação que a gente... Aí, de repente, você vai pegar, como a Josi citou o exemplo ontem, que a pessoa tinha a vitamina D em 17, mas estava lá nos valores de referência dela, não sei que idade, enfim, a pessoa tinha. Mas meus exames estão... De uma forma geral, meus exames... E com a vitamina D em 17. Não, loucura. Que 17 exige uma reposição imediata. Imediata. Né? Então, esses valores de referência, João Mário, eu acho que tem esse ali, que eu acho que a gente precisa mais, porque eu noto... Mais olhar, eu não sei, João Mário... Mais personalização do médico para com o seu paciente. Exatamente. É isso. Exige mais. Então, assim, ó,
essa parte dos valores de referência varia também pela metodologia. Tá. Né? Então, assim, ó, quanto mais, por exemplo, imunofluorescência é uma metodologia diferente de PCR. Tá? PCR hoje, só para teres noção, é o que tem de melhor de medicina. Tudo que tu puderes fazer, que tu vai fazer biologia molecular e PCR, tu tá no ápice. Tá? Aí tem outras metodologias, que é método de ELISA, imunocromatografia, eletroforese, quimioluminescência, radioquimioluminescência. São outras metodologias, né, que foram evoluindo com o passar do tempo. Então, os valores de referência também servem para determinada metodologia que foi utilizada. Então, eu, no momento, não vou dizer que... Eu sou uma pessoa bem aberta, assim, e a gente tem que estar para as mudanças. Mas, no momento, Jomar, eu não vejo ainda como a gente liberar resultado de exames sem valores de referência. A gente nota, assim, Jomar, ó. Mas é um caminho. É um caminho. Possível. Eu acho que no futuro, quem vai ser sabe, assim. Vai ser assim. Vai ser mais personalizado, vai ser assim. Hoje, os médicos se baseiam muito, né, ainda com valores de referência. Né, para saber a tomada de decisão. E aí complica, né? Sei lá, num diagnóstico mais preciso e mais urgente, de repente, né? Porque o que a gente busca? Como eu disse antes, dar o pulo do gato, né? Se antecipar a qualquer coisa. Ô, Jomar, eu vou te dar um exemplo assim, ó. A gente tem alguns pacientes, normalmente a gente tem 2 rins, que ou nasceram, ou por alguma, né, estão com apenas um rim. O valor de referência da função renal, por exemplo, uma creatinina, vai de 1 até 1,1, de 0,4 a 1,1, 1,2, conforme a faixa etária. Né? Mas se esse paciente tem 1,4, ele está acima do valor de referência. Mas para ele que só tem um rim, tá normal. Tu viu como é individualizado o negócio? E agora tu falasse isso, eu lembrei. O pai das minhas filhas, ele foi descobrir adulto, que ele só tinha um rim. Ele nasceu sem um rim, ele tinha o outro tipo era atrofiado, entende? Exatamente. E ele viveu a vida dele assim. Um dia, sei lá eu por quê, que ele foi fazer um exame, veio com a notícia, eu só tenho um rim. E aí, na época ainda, o médico disse assim para ele, que bom que você tem o hábito de ingerir tanta água. E eu acho que aí também já é uma inteligência do próprio corpo, né? Porque, tipo, sei lá, eu acho que o próprio corpo já diz, cara, tu tem um rim só, então tu tem que beber muito mais água do que outra pessoa. Então, ele sempre foi uma pessoa que ingeriu muita água. E o médico disse, não, parabéns. Tá show, tá beleza, não precisa te preocupar com nada, segue tua vida com um rim só. Só não perca esse teu hábito de ingerir muita água. Mas olha só, ele foi descobrir, por acaso, tinha um rim só. E aí isso pode fazer a diferença, nos valores de referência. Outro exame que a gente... Que loucura, né, gente? Olha só. Tem a ferritina. A ferritina é uma enzima, né, que... o excesso é ruim, mas a falta também é. Então, ela tem que ter um equilíbrio, como tudo na vida. Como tudo na vida. Então, tem uma doença chamada hemocromatose, que é o quê? O organismo produz essa enzima, acumula essa enzima sobre o fígado. Então, o valor de referência para quem tem... Isso é geneticamente. Na minha família, nós temos um caso, então, meus tios, bem provável meus avós, só que na época não se fazia, né? Meus tios têm, meus primos têm, sabe? Então, a gente vê isso na família. Então, é uma transmissão genética. Então, a ferritina tem um valor de referência, no máximo 300, né? Eu tenho um tio que tem 1.700.
Então, para um Nossa. paciente normal, mas ele tem uma hemocromatose, então ele tem que fazer uma dieta com restrição de carnes vermelhas, de coraçãozinho, tudo que tem muito Porque ele sangue, tem muito. coraçãozinho, essas coisas, os miúdos de frango, né? E bebida alcoólica, né? Mas mesmo que ele só tome água, ele vai ter uma ferritina alta, porque não é do alimento, mas da genética dele. Olha só. Então, aí que os valores de referência é individualizado. É individualizado. A Gilmara está aqui hoje, pergunta exame tireoide 0,15. Ela tem um hipertiroidismo. A glândula dela, tá? É bom ela investigar. Os valores não está dentro dos valores de referência, tá? Pode ser que foi ocasional esse exame por ação de estresse, né? De noites mal dormidas, alguma medicação pode ter interferido nesse resultado. E às vezes o próprio organismo já se encarrega de corrigir para voltar aos valores normais. Então, o período que se faz o exame também interfere muito. Interfere. Então, se tipo um resultado ali der muito, né? É indicado, de repente, refazê-lo. Eu indicaria, no caso dela, refazer o exame, tá, Gilmara? E confirmando esse resultado, porque ele não está dentro dos valores de referência. Tá. Daí, procurar o médico, né? Já com os dois resultados. Que olha, eu já fiz, eu repeti, está confirmando. Aí tem que investigar. Às vezes com exame de imagem, para ver se é algum nódulo, ou se a glândula só está inflamada, aumentada de tamanho. E daí faz uma intervenção com medicamentos. A Suzy aqui da CETEG Treinamentos deixou um comentário aqui que eu não tinha entendido, mas agora eu acho que eu entendi. Ela quer dizer, poupamos uns R$300 no mínimo. Eu acho que tu quer dizer que com a consulta que a gente está tendo aqui com a Jaque, né? Pois é, eu avisei a vocês, é muito conhecimento, né? Para a gente ficar aí alerta, porque ninguém gosta de ter surpresinha, né, gente? Então, quanto mais conhecimento a gente tem, melhor a gente conduz tudo nessa vida, né? E quando, tanto nos nossos quadros aqui que a gente tem, que o pessoal compartilha aí seus conhecimentos, quanto nos nossos convidados, quando a gente traz, tipo, eu fico muito feliz em poder oportunizar que as pessoas tenham, sabe, acesso, Jaque, a mais informação, né? Mais informação, porque tudo na vida é informação. A gente não é especialista naquilo, né? Mas o básico a gente precisa ter uma noção, né? Essa questão da personalização, eu realmente, se tu que é tão apaixonada, a gente já se apaixona só de ouvir falar, né? E entende que realmente o caminho é esse. Por isso que tu diz é a medicina do futuro. Mas o futuro já é, né? Já é. Não, já tá. Já tá, né? É igual ontem a gente estava falando, eu estou participando de 120 dias de gestão lá do Núcleo da Mulher Empresária, e aí a gente estava falando metaverso, né? Tema que eu quero trazer, inclusive, aqui no programa. Ah, mas o metaverso vai ser. A professora, não, gente, o metaverso já é. Já é. Pode pensar no metaverso para o seu negócio. Jô, pode pensar lá no avatar da Jô, porque já não tem... entendeu? É que a gente, né, já tem uma resistência um pouco maior, assim, meu Deus, onde é que a gente vai parar? Mas já é, né? O metaverso, por exemplo, dentro da tua área, é só uma loucura. O metaverso é uma coisa que eu também estou intrigada. Eu também. Me chama a atenção. As pessoas, até soube que um dos maiores investidores do Brasil nessa área é o Neymar, eu nem sabia. Né? Então, pessoas de renomes no mundo estão investindo, então por isso eu acho... Eu acompanho ali o Instagram da Forbes, né? E traz, assim, muito sobre o metaverso. Uma loucura, gente. A gente tem que entender esse processo aí, né?
claro, é bom, é tecnologia, é redução de custos, Sim. né? Então, quer dizer, tu pode ter acesso a uma feira, de repente, a um congresso, Sim. vamos dizer, na tua área, né? Lá não sei aonde, do outro lado do mundo. Aproxima. Aproxima. Tudo aproxima. Né? Para a medicina, para a área da saúde, sim, sim. Um estouro, uma coisa... Estouro. Eu concordo contigo. É. Hoje, assim, na minha área, assim, eu não tenho nenhuma atuação ainda com metaverso, sendo sincera no momento. Mas é o futuro. É. A gente já está... Nós vamos ter um congresso agora. Quando? Início do mês. O Congresso de Patologia Clínica. O nacional vai ser em Florianópolis. A gente teve... Agora é início de outubro? Início de outubro. Tá. A gente... Depois tu volta aqui para contar os novos para nós, né? A gente teve o brasileiro... Se existe uma coisa que eu invisto no laboratório é em conhecimento. Eu sei. Ó, então, se tudo que tem de congressos nacionais, eu já falei, às vezes e tem né, Jaque? Quando eu viajo para fora do país, eu procuro ver se tem... Eu te falei, né? Eu visito outros laboratórios. Uma vez eu fui para... O meu marido queria me matar. Foi para passear e ela foi fazer pesquisa de campo. Peraí que eu vou dar uma visitadinha ali no laboratório. Tu vai no museu, eu vou no laboratório, meu bem. Nossa, meu marido queria me matar. Ai, gente. E daí era um encontro no Panamá. O meu marido queria conhecer o canal do Panamá. E olha só, eu acabei num encontro internacional de análises clínicas. Eu perdi um dia, ganhei um dia, que daí eu participei do encontro internacional. Mas assim, ó, a gente teve em maio em Fortaleza, no Congresso Brasileiro de Análises Clínicas também. Eu não pude estar presente, mas a Monize, que é a nossa gerente da qualidade, esteve presente. Então, a gente está sempre estudando e não é suficiente, Jô, isso que eu te digo. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê quanto a gente ainda tem a aprender. Quanto que a gente ainda precisa aprender. Né? Então, esse metaverso, essa biologia molecular, é o futuro, está aí, cada vez mais acessível. Isso que me chama a atenção. Antigamente, era tudo muito caro. Hoje, uma sexagem fetal, por exemplo, que está na moda, né? Então, o que é os exames que são mais badalados e mais conhecidos na parte de biologia molecular? O DNA, que a gente consegue fazer o teste de paternidade, né? E olha só os resultados. Olha que legal que a gente teve uma experiência. Além de tu saberes se era o pai da criança ou não, que no caso era... O resultado veio como negativo, como o pai não era, mas veio o resultado de exame dizendo que a pessoa, o pai da criança, era alguém próximo à pessoa investigada. No caso, depois foi feito o teste, o pai... fofoca, né? Mas assim... Pode contar. Não. Ai, adoro! Não, mas assim, ó, não vou te dizer... Não, negócio de fofoca, adoro! Eu não vou não é fofoca, a gente gosta de estar bem informado, né? São casos reais, né? A gente está exemplificando. E o que ele era? A gente tem 10 unidades, então eu não vou te dizer de qual unidade, não vou especificar nomes, né? Que eu também nem lembro mais. Mas assim, ó, para te ver o nível, né, de informação que a gente tem. Eles conseguiram, no teste de paternidade, dizer que a pessoa investigada, que foi feito o teste, não era o pai, mas era alguém, era um parente. Podia ser um irmão, um primo. Oh, que babado, gente! Que loucura, Jaque! Não te disse que é apaixonante essa área? É muito legal. Não, vocês pensam a situação, minha. E daí, assim, daí dá a notícia, olha, o pai não é esse aqui que a gente fez o exame, mas é esse. A gente entrega... Como é que age? Não, Jomara, como é que é? A gente tem... O teste vem lacrado, eu não sei o resultado. Eu não sei o resultado. Se eles têm alguma dúvida, eles retornam com o resultado do paciente e perguntam se a gente pode ajudar. Daí a gente fica sabendo, senão a gente não fica sabendo o resultado.
que vem lacrado. Mas como é que mostra ali, né? Um caso assim? Sim, daí quando eu fui ver, veio no laudo essa especificação, que tinha alguns no sequenciamento genético que batia, mas não o suficiente para ele ser pai. Meu Deus, Olha que situação. que... É. Então, no caso... Ai, olha, viu? Não te falei que ele... Ai, é apaixonante não mesmo, é individualizado? Né? Totalmente, né? Olha só, o pai e o filho. Não, é individualizado, Mas não que é... danadinha, né, gente? Ai, eu venho com viteira aqui. Não, mas ela só... Agora vou contar para vocês, nós temos uma palavra que nós inventamos aqui, é nossa, a gente inventou, ela é baseada numa palavra da língua portuguesa, só que a gente fez um apelido para ela, né? Não tem a alcoviteira, né? É uma palavra aquela que usada assim para quem tá sempre de olho aí na vida alheia, né? Aí a gente resumiu ela para coviteira. Ah, fulano é coviteira, né, Fabrício? Então, gente, que a gente tá rindo aqui, mas viram a importância? Que coisa louca. Ó, a Gilmara tá dizendo aqui, chegou 11,35. Eu não entendo nada, né? Tu deve entender. Ela botou antes aqui, ó, 0,15. E 11,35. E 11,35 ela botou agora. Então, olha só. Presta atenção aí, a Gilmara, ó. Atendimento personalizado. Nós estamos falando de personalização aqui. Às vezes, João Mário, o que acontece? É bem comum o hipertiroidismo se transformar em hipotireoidismo, ter essa variação. No caso do 0,15, ela está em hipertiroidismo. No do 11, ela tem hipo. Então, a glândula está desregulada. Uma hora ela está produzindo a mais, uma hora ela está produzindo a menos o hormônio. Entendi. Eu acho interessante ela procurar um endocrinologista, né? E tentar saber se é um nódulozinho na tireoide que está causando isso, se é só uma inflamação da glândula. Ela toma medicação, às vezes, só por um período, até a glândula voltar a trabalhar normal, e às vezes tem que tomar medicação o resto da vida. A Maria Helena Tramontini está aqui, bom dia, olha lá a mensagem no celular da TV. Deixa eu ver aqui. Mas o que ela mandou aqui? Só isso? Mandou aqui uma foto dos exames. Virada aqui, deixa eu ver. Leucograma. Dá uma olhadinha aí, ó. Só que ele mandou virada aqui a foto, dá uma olhada. Mas qual é a dúvida? Bom, a Jaqueline vai botar o olho e já vai saber. Nós estamos com o tempo estourado aqui, mas vamos ver se a gente consegue ajudar aí. Vocês não gostaram, né? A Jaqueline vai voltar uma vez por mês aqui para falar com a gente, tá? Trazer as novidades. Nesse caso aqui, o número de leucócitos está acima do normal. Tá. Então, hoje, o recomendado é de 4.000 a 10.000. No caso dessa paciente, ela está com um valor mais de 3 vezes acima do limite normal. Tá. Né? E ela tem a medula dela está produzindo um tipo de células específicas, que é os linfócitos. Então, aqui... Nesse caso aí, tu indicaria essa pessoa... Um hematologista, para ver, né, se é uma leucemia ou não. Tá. Porque aqui tem mais informações com relação à morfologia desse linfócito. Tá. Que pode ser uma leucemia linfocítica aguda, crônica, sabe? Isso aqui é um dos parâmetros que são avaliados e, no caso, aqui está um pouco alterado. Tá. Então, é sugestivo. Então, tá aí, ó. Um hematologista. Pronto. Já auxiliamos aqui, ó. Mostre resultado na opinião do médico. Olha aqui, ó, que ela botou, que a gente não viu, né? Na opinião do médico é normal. Mas... E agora? É um caso, assim, ó, do histórico dessa paciente. Por exemplo, assim, ó, nós temos Pode ser que o médico que ela vá tenha já o histórico todo dela,
Ó, por exemplo, assim, ó, lembra que eu te falei o que é normal no que vamos quem julgar tem aqui, né, rim gente? e quem não tem? Por exemplo, assim, ó, nós temos o histórico de um paciente que ele tinha 150 mil de leucócitos, sabe? Uhum. O normal é até 10 mil, Tá. 150 mil. Aí ela começou o tratamento, tá? Tinha alterações de células linfocíticas também. Ela começou o tratamento e começou... Aí, para quem tinha 150, veio para 30, tá dentro do normal, não da população, mas o normal para ela. Para ela. Daquilo que o tratamento até onde o tratamento consegue ir. Tá. Tu entendeu? Não é o normal para mim. Mas para quem estava com 150 mil e veio para 30 mil, tá ótimo esse resultado de exame. Aí que vem medicina personalizada de novo. Tá. Vocês Tu gostaram, viu? né? Vocês gostaram. Pois é, só que eu estourei meu tempo aqui. Mas a Jaqueline vai voltar ao programa. Primeiro ela vai lá no congresso, daí depois nós vamos combinar, ela vai voltar ao programa, trazendo mais novidades e principalmente, né, trazendo mais reflexão aí, mais conteúdo, mais informação para a gente ficar realmente mais seguro, né? Tendo informação, a gente já tem um bom caminho. Olha, tem que investigar mais, certo? Então, prometo a vocês, já está combinadinho, uma vez por mês a Jaque vem aqui conversar com a gente, tá? Hoje já estouramos o tempo, mas foi ótimo, né? Ô, Jaque. Então, assim, ó, só para a gente acabar. Diga. Então, teste de paternidade, que é o bem comum. Sexagem fetal, que hoje todo mundo faz chá de revelação de bebê. HPV, né? Tá. Bem comum, bem... Todo dia, isso tem todos os dias no laboratório, tá? Tá. Agora é por causa da saúde da mulher, por isso que eu quis, né? O BRCA1, BRCA2, marcador de câncer de mama da Angelina Jolie, lembra aquele famoso? Também é por metodologia de PCR, de biologia molecular, né? Todas essas partes de doenças sexualmente transmissíveis, hoje tem bastantes marcadores específicos para a saúde da mulher, né? Então, esse é o nosso tema hoje, era mais sobre saúde da mulher. Mas eu e a Jaqueline, a gente viaja, né? Ficamos sabendo até de uns babados. Muito bom. Bom, se vocês querem mais informações, né? De repente ficou aí com aquela pulguinha atrás da orelha, bora lá no Laboratório Bioanálise, aquela equipe lá maravilhosa. Comigo o atendimento é show, eu tenho certeza que é com todo mundo. Fica ali no edifício Vitar, tá com uma estrutura belíssima ali. Vão lá, tirem suas dúvidas, tá? Que vocês vão receber um atendimento bem bacana. Desde que eu vim para Araranguá, eu tô sempre lá no Bioanálise. Minha linda, obrigadão. Obrigada, tá? Beijo no teu coração, bom congresso. Tudo de bom, né? E tu, né? Ó, Jô, cheguei. Aí tu volta. Gente, vamos fazer o nosso intervalinho rapidinho, que a Juliana Campos já está prontinha aí na linha para entrar conosco. Agora a Juliana entra nas quartas-feiras mais cedinho aqui para a gente bater um papo sobre terapia capilar. Não sai daí que eu já volto.